Aliás, falando da taxa de portagem, no nosso país há uma situação que eu chamo de assimetria regional, fundamentalmente. Se prestares atenção, para as portagens de Cumbesa, de Costa do Sol, mesmo de Maputo, a passagem está por 40 meticais, fundamentalmente de Cumbesa e Costa do Sol. Quando pagas de Cumbesa, a mesma, ou seja, o mesmo recibo funciona para a Costa do Sol. Entretanto, a mesma situação não se vive na região centro do país. Vou lhe dar exemplos que pode ficar mesmo pasmado. sendo da mesma concessionária. Afirmativo, falamos da Revimo, por exemplo. A Revimo é que está a gerir a Estrada Nacional número 6. A portagem de Dondo paga-se 40 meticais de passagem, de Nhamatanda paga 120 meticais, refirmo de carro ligeiro. E de Chimoio paga-se 180 meticais cada passagem. Então, na minha opinião... Os preços oscilam. Afirmativo, são diferentes. Estamos a falar, para quem faz a Estrada Nacional número 6, deve pagar 180 Chimoio mais 120 Nhamatanda, já são praticamente 300 meticais, e tem que pagar 40 meticais de Dondo, são por aí 340 meticais. Ida e volta, estamos a assumir que a pessoa deve ter, no mínimo, quase 700 meticais no seu bolso para usar a estrada. Para mim, isto é justiça e configura uma assimetria regional. Não faz sentido que no mesmo país, numa certa região, temos certas taxas e na outra região temos taxas diferentes. Isso também coloca em causa aquilo que chamaríamos de unicidade de Estado. Quando fala-se de unidade nacional, significa imprimir dinâmicas e políticas de governação uniformes. Ou seja, falamos aqui de princípios de governação universais. Os direitos que são estabelecidos para um certo povo, para uma certa região, no mesmo país, devem ser transmitidos em igualdade de circunstância em toda a extensão territorial. Isso chama-se unidade nacional. Unidade nacional não são verbos. Unidade nacional não para no discurso. Unidade nacional são ações práticas. Por isso, gostaria até de aproveitar este espaço de chamar a atenção à própria Revimo, que fundamentalmente os gestores que estão na Estrada Nacional número 6, para que levem em consideração este clamor do povo, porque nós, conforme sabe, temos em algum momento desempenhado este papel de recebermos reclamações por parte das pessoas que têm pouco acesso aos órgãos de comunicação social, as pessoas menos esclarecidas, e nós temos essa obrigação de transmitir a quem tem direito para fazer correções imediatas. Por favor, Estrada Nacional número 6, no quadro da revisão da taxa de portagem, em que Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República, anunciara, deve efetivamente abranger portagens de todo o país. Deve-se rever a mesma taxa que se vai cobrar nas portagens da região sul do país, deve ser abrangente, deve ser universal para a Estrada Nacional número 6. Deve ser taxa única para todas as portagens. Há quem diz que não, é que aquela portagem... Eu conversei com uma gestora da portagem de Chimoio ao celular. Ela trouxe um argumento que, na minha opinião, é improcedente. Ela dizia, porque não, está próximo da fronteira, queremos explorar mais os estrangeiros. Eu acho que, se for esta filosofia, poderia-se fazer um cadastro em que os nacionais pagassem uma taxa mais acessível em detrimento dos estrangeiros. Eu acho que essa seria uma proposta. Então, cobrares 180 meticais um moçambicano que está em trânsito na sua própria estrada, no seu próprio país, e também vale lembrar, Cecília, de que a Estrada Nacional número 6 foi construída pelo Fundo do Estado. Quer dizer, o Estado foi contraído empréstimo em nome dos moçambicanos para construir aquela estrada. Então não foi investimento privado, não foi investimento da Revimo. A Revimo está lá efetivamente para coletar os poucos recursos para garantir a manutenção da estrada. Faz sentido essa explicação, mas já o que não faz sentido é a taxa que é aplicada. 180 meticais e de volta a 360 para quem sai, por exemplo, de Vanduz para a cidade de Chimoio. Já que presenciou esses preços no terreno, como é que estão as vias naquele ponto? Justifica-se? Bom, o estado das vias, ainda que esteja excelente, não se justifica a aplicação dessas taxas, por simples fato. Não é fácil que um moçambicano, por exemplo, que vive no distrito de Vanduz, ou que vive na cidade de Manica, vai à cidade de Chimoio diariamente, porque há pessoas que frequentam, portanto, aquela via, não só pelo trabalho, mas por outros motivos. Entretanto,
pagar 180 e de volta 360 não é fácil. Não é fácil. Imagina se fazermos um exercício para quem ganha salário mínimo, como que fica. Ainda que ganhe acima de 100 mil, 300 mil meticais, mas não significa que o fato de ganhar um salário equilibrado deve gastar, portanto, desnecessariamente. Porque para mim é um gasto desnecessário. A estrada, na minha opinião, tem sofrido intervenções capitais, isso é fundamental, mas para mim não faz sentido que essas taxas continuem, quer de Chimoio, quer de Yamatanda. Mais ou menos de dono são 40 meticais, mas também em função daquilo que será a revisão da taxa de portagem junto ao Conselho de Ministros, eu espero que o decreto do Governo ou do Conselho de Ministros possa naturalmente tomar medidas universais para permitir que o país seja naturalmente governado com políticas públicas universais. Não deve existir aqui diferença. Outro fato fundamental que nós